Oi, oi, oi! Bora lá então para o nosso quarto encontro da nossa jornada de gestão estratégica de pessoas. Quando a gente fala de jornada do colaborador dentro da empresa, o que a gente já viu? Primeiro, o quanto a cultura influencia no ambiente de trabalho, o quanto influencia no tipo de profissional que a gente vai ter, né? O quanto a cultura ela é realmente uma base para o colaborador e para a empresa. E o como que essa cultura ajuda no que tange também a resultados. E dentro dessa jornada a gente viu também a nossa porta de entrada. O que é essa porta de entrada? Como é que eu faço para entender qual é o perfil do candidato que eu preciso? Como é que eu vou fazer a contratação desse candidato? Quais são os aspectos que eu preciso observar? Como é que eu faço uma entrevista para que eu não seja enganada, né, pelo candidato? Como é que eu faço para minimizar esses riscos? E, enfim, continuando essa jornada, a próxima parada eu digo que chegou o grande dia, né? Que é o que nós chamamos de integração, ou seja, é o primeiro dia desse candidato. Como é que eu vou receber esse novo colaborador dentro da minha organização? E aqui, eu sempre gosto de responder essa pergunta, e aí ela tem tudo a ver novamente com uma questão de cultura da empresa. O que os colaboradores esperam quando começam a trabalhar na empresa? Tem muita gente que faz divulgação, porque vamos fazer uma boa empresa, é aquela que tem um kit bonito, de boas-vindas, caderno, agenda, computador, mochila, camiseta. Gente, isso é um plus, né? Isso é realmente... todo mundo gosta de ser bem recebido, né, nos locais. Mas eu falo que isso por si só não garante uma boa integração. Não é presente a integração. A integração, ela serve para a gente orientar o colaborador nesse novo mundo, nessa nova casa. Quais são as regras? O que ele precisa saber? Qual é o papel dele? Quem são as pessoas? Como é que a empresa funciona? Né? É um momento da gente fazer com que esse colaborador ele se sinta verdadeiramente em casa. E aqui eu sempre digo, gente, às vezes a pessoa, porque eu contratei uma pessoa com muita bagagem, com muita experiência. Repita tudo, porque cada lugar funciona de um jeito. Então, aqui para mim, a frase-chave para uma boa integração é: o óbvio precisa ser dito. E o óbvio precisa ser dito mesmo. O que é essa obviedade? Eu preciso alinhar quais são as expectativas da empresa. Eu preciso reforçar quais são as expectativas do colaborador, para a gente entender se verdadeiramente estão alinhadas. Então, eu preciso falar quais são as regras, eu preciso falar quais são os benefícios nos quais ele tem direito. Eu preciso mostrar se eu tenho uma intranet, se eu não tenho, eu preciso mostrar para ele, eu preciso mostrar como funciona. Eu preciso mostrar, gente, o básico, tá? Eu preciso mostrar onde fica o banheiro. Se tem refeitório, eu preciso mostrar onde fica o refeitório. Eu preciso apresentar a empresa. Alguém chega na sua casa e você simplesmente não mostra nada para ela, você não diz nada para ela, né? Então, a integração é justamente isso. Eu preciso receber bem essa pessoa, porque colaboradores que são bem recebidos na integração, eles tendem a ficar mais tempo. Por quê? Porque ele já enxerga com bons olhos a empresa. E uma outra coisa, gente, quando a integração ela é feita de uma forma adequada com o colaborador, eles tendem a produzir mais em menos tempo. Por quê? Porque ele conhece as regras antes. E, gente, integração não é um dia, não é uma semana. Eu tô falando de pelo menos aí uns 3 meses de integração. É passar para esse colaborador um pouco da cultura da organização, para que ele consiga entender de fato o ambiente onde ele está.
Outro óbvio que precisa ser dito: quais são as metas que esse colaborador deve cumprir? Esse óbvio aqui, infelizmente, muitas das empresas não têm, nem para os colaboradores antigos. Mas, gente, se a gente estruturou a vaga certinha, sabendo exatamente o que ele precisa fazer, isso é sinal de que ele vai ter algumas metas ou algumas funções, alguns papéis que ele precisa assumir. Um outro óbvio que precisa ser dito: como é que vai ser esse acompanhamento do colaborador? Sabe o que eu gosto muito de fazer? Principalmente em empresas assim que são muito grandes, que tem um time muito grande e que o gerente não consegue fazer essa integração sozinho. Por que ele não elege um padrinho? Onde esse padrinho será responsável por esse colaborador. Então, todas as dúvidas que esse colaborador tiver, ele vai perguntar para esse padrinho, e que seja alguém do seu time. Vocês não podem, gestores agora, tá? Tô falando para vocês, gestores. Você não pode passar a responsabilidade total na integração para um departamento de recursos humanos. Sabe por quê? Porque essa não é a obrigação do RH. Essa é a obrigação sua como líder, de integrar o membro da sua equipe. Isso não é papel de RH. Papel de RH é te passar os processos, é te ensinar o como funciona. O dia a dia, quem faz e quem precisa assumir é você, gestor. Tá? Então, esses são os 3 óbvios que a gente precisa falar para vocês. Por quê? Porque é um óbvio que todo mundo sabe, mas que poucas pessoas fazem. Como é que tá na empresa de vocês? Vocês fazem esses óbvios? Vocês fazem esses acordos com os novos colaboradores, principalmente? Vocês estão fazendo isso? Estão desenvolvendo bem esse papel? Se não, repensem em como está a atuação de vocês. Uma coisa muito legal que também acontece como um acompanhamento desse colaborador é fazer avaliações de, não seria tempo, mas de período de experiência, né? Então, é ali, não sei se o contrato, aí depende do contrato, tem contrato que é 60 mais 30, tem contrato que é 45 mais 45, né? Mas quando tiver essa mudança de contrato, é muito bacana se a gente coloca, se a gente tem um relatório de experiência, onde o gerente vai preencher. Eu posso também colocar esse colaborador para fazer uma autoavaliação, é muito legal. E vai discutir em cima de como foram esses primeiros dias para o colaborador e para o gestor, né? Como foi? As expectativas foram supridas? Não foram? Né? Vamos corrigir a rota. Então é muito bacana quando faz isso, porque a gente força a RH, a gente força os líderes, a gente força a gestão a fazer esse feedback, que é algo que geralmente as empresas fazem muito pouco, né? Então a gente consegue passar essa responsabilidade para a gestão, e que é uma responsabilidade muito bacana de ser feita, extremamente necessária, né? E aí, quando finaliza os 90 dias, que a gente vai tomar uma decisão, o colaborador fica, não fica, a gente tem uma nova rodada, um novo one-on-one, que é para a gente debater. Vale a pena continuar? Vamos corrigir a rota, o que a gente precisa fazer, ou muitas vezes é também reconhecer pelo profissional e da forma como ele atuou dentro da organização, tá? Então fica a dica aí com relação à integração, e pensem como é que tá isso na empresa de vocês. E a nossa próxima parada nessa jornada aí de gestão estratégica de pessoas é a parte de treinamento. E aí, essa parte de treinamento, gente, eu vou fazer uma perguntinha simples para vocês. Como é que vocês estão capacitando o time da empresa?
Eu tenho treinamento? Não tenho. Eu tenho universidade corporativa? Não tenho. Tenho e as pessoas não fazem. Eu contrato palestrantes para fazer treinamento. Eu utilizo do conhecimento interno para fazer treinamento com a equipe. Eu tô ou não estou capacitando as pessoas que trabalham comigo? Eu dou possibilidade para eles fazerem cursos externos? Eu incentivo eles a fazerem cursos externos? Como é que é na organização de vocês? Eu estou incentivando eles a estudarem, a se capacitarem? Eu tenho treinamento constante? Como é que tá esse negócio? Tô fazendo? Não tô fazendo? E aí, gente, eu sempre trabalhei, tá, com empresas onde tinha universidade corporativa. Isso, né, fixo. E teve uma empresa que eu montei uma universidade corporativa. E o que acontece? A nossa maior dificuldade como RH é a gente incentivar as pessoas a participarem dos treinamentos. É meio que parece que a gente tem que implorar para que as pessoas se capacitem. É mais ou menos isso que funciona, né, dentro do RH. A partir do momento em que eu entendi que, enquanto eu não trouxer as pessoas que precisam, por exemplo, operações, ou sei lá, logística, enquanto eu não trouxer essas pessoas para o meu lado, e elas entenderem a importância de fazer um treinamento, e eu ter a gestão incentivando as pessoas a treinarem, enquanto eu não fizer isso, eu posso fazer 1 milhão de palestras, trazer o melhor palestrante do universo, que as pessoas não vão aderir. As pessoas não vão se capacitar, as pessoas não vão querer fazer, porque elas precisam de um incentivo, e esse incentivo vem das lideranças. Se a própria liderança não abraça a causa, se a própria liderança não abraça a ideia, não vai fluir. Eu digo que eu sou muito teimosa. E agora eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, onde eu queria implantar treinamentos, mas seriam treinamentos de integração, então estaria aí junto, para novos colaboradores. Então, o que eu queria, gente? Eu tinha uma rotatividade alta, eu tinha cerca de 800 colaboradores, era uma empresa de fast food, e eu falei, cara, não dá, a rotatividade está muito alta, era cerca de 120%. Essa rotatividade está muito alta, se eu continuar contrato, mando para a loja, contrato, mando para a loja, contrato, mando para a loja, eu não vou reduzir essa minha rotatividade. Fora que eu estava com níveis de reclamação altos, né? Então, eu tinha o que nós chamamos de cliente oculto. O que é isso? A gente paga uma empresa para visitar a nossa unidade e fazer uma avaliação de como foi o atendimento. E eu estava com uma nota de cliente oculto ruim. E eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu estou focando só em treinamento, porque a gente estava em expansão, e eu não estou conseguindo olhar para outras coisas. Eu preciso cuidar de treinamento no começo. E foi onde eu peguei, nós tínhamos 3 gerentes de operações que cuidavam de macro-áreas, né? A gente tinha as macro-áreas e as micro-áreas. Então, em cima desse gerente de operações, eu convenci que era o que eu tinha como maior aliado na questão cultural de valorizar treinamento. Falei assim, cara, vem cá, vamos fazer nas suas lojas um teste. Ninguém entra sem passar por um treinamento com a gente. Vai ser um treinamento de 1 dia. Porque era simples a operação. Falei, mas eles vão fazer 1 dia. E aí ele falou, topo. Então eu tinha 1 dia da semana específico para contratação desse pessoal. E aí a gente agendava em uma loja. Ia uma pessoa da minha equipe de treinamento, ia até lá e treinava essa pessoa, e obviamente junto com o gerente dessa loja. Então a gente pegava uma loja que tinha espaço, que tinha uma uma grande quantidade de pessoas, um fluxo grande de trabalho, e a gente levava para lá. E a gente começou a fazer. E, gente, com pouco tempo, eu recebi um feedback dele, dizendo assim, Mari, as pessoas estão ficando. As pessoas estão passando do tempo de experiência.
E as pessoas estão chegando mais motivadas, porque elas eram muito bem recebidas. E aí nessa, fazia ali, gente, um simples café da manhã. Então elas chegavam mais empolgadas, bem mais motivadas com o trabalho. Elas se sentiam mais bem recebidas, elas se sentiam mais preparadas e elas acabavam se sentindo mais autoconfiantes. Então elas não tinham tanto medo de fazer o que precisava ser feito. E de imediato elas já chegavam produzindo muito mais. Então a gente percebeu que fazer essa integração, a gente conseguiu melhorar na qualidade do serviço, porque começou a reduzir reclamação. A gente começou a reduzir o índice de rotatividade dessa galera. E a gente conseguiu trazer uma equipe mais produtiva. Então, a gente conseguiu também aumentar faturamento nas lojas. Olha que louco. Gente, por causa de um dia de treinamento. E aí, quando eu tive que lidar com os outros gerentes de operações, e que eram um pouco mais resistentes, eu cheguei e falei assim, aqui, ó. Esse foi o resultado atingido. E o que aconteceu? Todos eles quiseram fazer, óbvio, na loja deles. E aí foram nesses processos que a gente foi fazendo, que a gente foi insistindo. Aí nessa brincadeira eu falei, nós vamos criar um café com RH. Conversei com todos os gerentes de operações. Todos eles adoraram a ideia. E, cara, o que todo mundo falava pra mim, Mari, você é louca, as pessoas não vão sair da loja pra vir pra cá, as lideranças, pra fazer treinamento. Gente, eu tinha uma adesão de mais de 90% das lideranças presentes nesses cafés que a gente começou a fazer uma vez por mês. E eles estavam ali presentes. E até hoje eu recebo mensagens. Eu saí da empresa já há quase 4 anos. Até hoje eu recebo mensagens da galera. Ai, que saudade do café com RH. E aí foi nessa brincadeira que a gente saiu de menos de 80%, se eu não me engano, acho que já era 74%, que a gente tinha de nota de cliente oculto, que foi o que eu comentei com vocês, para 94%. Olha que gap, que pulo, que ponte. Isso tudo, gente, por conta de uma coisa: treinamento e uma boa recepção dos colaboradores. A gente conseguiu atingir essas metas. Então, eu quero que vocês pensem que, gente, não é porque quando a gente trata, quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de integração, não é porque é bonito, não é porque é legal, não é simplesmente porque é educado, é porque isso gera maiores resultados para a organização. E isso gera mais resultados para a organização, por quê? Porque ela trabalha diretamente com a motivação do colaborador. A gente está trabalhando com engajamento. Colaboradores engajados, qual é o resultado? Produzem mais. Ficam mais tempo na empresa, a gente não perde tantos talentos. Eles são defensores da marca, quando eles gostam do ambiente em que ele está. Então, eles vão cuidar muito melhor. A gente cuida muito mais do que a gente gosta. E, geralmente, a gente não cuida do que a gente não gosta. Então, é por isso que é tão importante a gente trabalhar com o engajamento desses colaboradores. Na verdade, não é nem a gente engajar, mas a gente entrega para eles um ambiente propício para o engajamento. Então, pessoal, pensem nisso. E pensem em como vocês podem colocar isso na empresa de vocês. E eu vejo vocês na nossa última parte aí dessa nossa jornada, onde a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento e desligamento. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.